Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Eu, Jesus e um Propósito. Nosso propósito é ajudar você a encontrar o seu propósito. Já peço que você se inscreva, ative aí as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. E hoje a gente tem uma convidada especial, pois ela é pregadora da palavra do Senhor. Estou aqui com a pregadora Jaqueline. Jaqueline, seja bem-vinda ao nosso podcast. Desde já eu agradeço por você ter atendido o nosso pedido, né, e ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, Jaqueline. Eu que agradeço, Tiago, pelo convite, né? Eu agradeço primeiramente ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui com você nesse podcast, nesse espaço aqui que você nos fez o convite para estar aqui, trazendo uma palavra, falando acerca do propósito de Deus na nossa vida. Estou muito feliz com este convite. Eu me sinto, assim, até honrada de ser a primeira pessoa a participar desse podcast. Deus abençoe vocês, isso. Viu? Irmã Jaqueline, vamos, para nós começarmos essa conversa, eu queria saber um pouco como foi a sua conversão, porque assim, são coisas que geralmente a gente não vê, né? A gente vê a pessoa ali, o ministro, mas e como que foi essa sua conversão? Como que foi a história? Você já veio de um berço evangélico? Olha, Tiago, a minha conversão se deu ao Evangelho, à Palavra de Deus. Eu me lembro ainda pré-adolescente, né, naquela transição entre criança, naquela fase ali, entrando já na pré-adolescência, né? Eu lembro, assim, muito bem que eu vim de uma família católica, né? Meu pai católico, minha mãe católica. Então, assim, especificamente minha mãe, ela veio, assim, de uma família, de uma origem muito católica. Então, eu lembro, assim, que eu vim desse berço católico. Só que, assim, havia um propósito de Deus diferente para minha vida. E eu lembro, assim, que foi tanto que eu vivi todo o processo dentro da Igreja Católica, fui batizada dentro da Igreja Católica, porque você sabe que quando você nasce em um ambiente, você já está inserido naquele ambiente, você nasce, com certeza, né? Você é influenciado, você é levado, você é encaminhado a seguir aquilo que os seus pais professam, a acreditar naquilo que os seus pais acreditam, a crer, né? Então, assim, não foi diferente lá em casa, foi natural, né? Ele sendo católico, eu também me batizei na Igreja Católica, mas assim, como eu te falei, havia um propósito de Deus diferente, havia algo diferente para Deus fazer na minha vida. Nada contra a Igreja Católica, mas assim, eu tô contando aqui a minha história, como Deus agiu. E assim, como deu a minha conversão ao Evangelho, à Palavra de Deus, foi através de um ato muito grandioso e profético, através de um irmão, né, da Assembleia de Deus. Ele tinha uma certa proximidade com meu pai, e eu lembro muito bem que um certo dia ele chegou lá em casa com um livro, que não era qualquer livro, era a Bíblia Sagrada, né? Só que aquela Bíblia era diferente, era uma Bíblia que ela trazia ilustração, era uma Bíblia de desenhos, né? Acho que por isso eu tive uma certa afinidade. E eu ainda na pré-adolescência, eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre fui uma pessoa de ser dada à leitura. Então eu lembro que quando meu pai, ele presenteou a minha casa, minha família, eu não sei como foi, mas chegou às minhas mãos esse livro. E eu lembro que eu peguei aquela Bíblia e eu achava assim, que era como se fosse qualquer outro livro que eu já tinha lido. Mas aquele livro, de certa forma, ele impactou a minha vida. Assim, foi um marco na minha vida, um divisor, né? No meu ministério, no propósito que Deus tinha na minha vida. E eu lembro muito bem, claramente, que eu peguei aquele livro, eu abri aquele livro e eu comecei a ler, e aquilo foi assim, eu digo assim, que foi amor à primeira vista. Foi algo assim que Deus fez através daquele livro que eu nunca me esqueço. E eu lembro que eu abri o livro e eu comecei a ver aquelas ilustrações, e eu não tinha essa proximidade com Jesus, né? Por mais na Igreja Católica, mas eu não tinha aquela percepção, né? Sim. Eu lembro, assim, que talvez pelo fato de eu ser criança, eu não tinha aquela percepção de Jesus, dos crentes e tal. E aí eu lembro que eu lendo aquele livro, aí eu chamei meu pai, porque aquilo me chamou a atenção, aquelas histórias. Eu lembro que uma das histórias que me chamou a atenção foi Jesus andando por cima das águas. E outra ilustração também que ardeu no meu coração, que eu via e no meu coração vinha um desejo de conhecer mais sobre Jesus, foi quando Jesus olhou para cima, né? E tinha uma figueira e havia um homem lá, que hoje eu sei que era Zaqueu. E aí eu chamei meu pai, por mais que meu pai era católico, Sim. eu perguntei para ele, falei, pai, quem é esse homem desse livro? Tipo, aguçou em mim uma curiosidade aquele livro. E aí eu peguei
E perguntei para ele, e ele falou assim, minha filha, esse Jesus é Jesus dos crentes, porque, tipo assim, antigamente tinha essa expressão, né? As pessoas, elas falavam assim, Jesus dos Existia crentes. muito preconceito ou alguma coisa assim. Sim. E aí, o que acontece? Aí ele falou, é Jesus dos crentes. Eu falei, pai, eu quero conhecer mais sobre esse homem, né? Eu quero me aproximar, tipo assim, ainda pré-adolescente, mas de certa forma aquele livro, ele impactou a minha vida, né? E eu quero dizer para alguém que vai ver esse vídeo, né? Está nos ouvindo, que às vezes você não sabe, você faz algo simples, né? Você semeia uma palavra ou até mesmo um livro. Talvez esse irmão, ele nem lembre mais, né? Desse gesto que ele fez, desse presente que ele deu para o meu pai. Talvez para ele foi um simples presente, mas foi algo semeado, né? Com Naquela certeza. família. Então, algo que você faz, né, para a obra de Deus, alguns gestos que você faz, você nem sabe o peso espiritual, que eu falo assim, o peso, mas pro lado bom. Você nem sabe, às vezes você nem lembra, mas aquilo que você fez lá atrás, um simples gesto, mudou todo o percurso da história de alguém. Então, foi através daquele livro que eu, de fato, tive essa certa proximidade, né, de servir a Deus. E eu lembro que eu li esse livro e tudo. Só que assim, meu pai falou que era Jesus dos crentes, ficou por isso mesmo. E aí teve outro fato, né? Outro que eu lembro que minha mãe, um certo dia, né? Nós estávamos passando por um momento muito difícil, muito complicado. E eu lembro que minha mãe estava assim numa situação muito difícil mesmo. E eu lembro que um irmão, também da Assembleia de Deus, né? Ele foi lá em casa e ele pregou a palavra de Deus, por isso a importância do evangelismo, por isso a importância de falar de Jesus, né? Ele chegou ali naquele momento, era uma situação caótica, uma situação difícil, mas ele chegou ali e liberou uma palavra para minha mãe. Ele falou assim, olha, eu sei que está difícil, mas eu sei assim que Deus tem o poder de mudar a história da família de vocês, tem o poder de mudar, né, a rota, a direção da vida de vocês. Olha só. E aí eu lembro que, como se fosse hoje, eu lembro que, porque lá em casa somos 5 irmãos, né, contando comigo, que sou a mais velha. Eu lembro que a gente estava ao redor da minha mãe, e ela muito triste, mas ela falou assim, meus filhos, hoje nós vamos na Assembleia de Deus e nós vamos aceitar a Jesus. Nossa, Olha. assim do nada? Como Sim, que foi? tipo assim, eu já tinha uma certa proximidade, Sim. né? Já tinha através visitado a igreja antes? Não, Não? não tinha visitado. Foi E algo ela assim... já tinha visitado? Não, ela ainda não havia visitado. Mas assim, ela estava numa situação tão difícil Ah, entendi. que aí ela falou assim, a minha única solução é Jesus. Né? Às vezes Deus coloca assim, Com Deus permite certeza. situações na nossa vida para a gente reconhecer verdadeiramente quem é aquele que está no controle da nossa história, né? E eu lembro muito bem assim que ela falou, nós vamos aceitar Jesus hoje. E eu lembro que ela foi lá na frente, nós fomos na Assembleia de Deus visitar, e Deus falou poderosamente, eu lembro que Deus falou poderosamente naquele dia. E aí ela aceitou Jesus e automaticamente nós também aceitamos a Jesus naquele dia. Foi uma Nossa. bênção. E foi assim que me deu. Foi lindo, porque assim, o que dá para perceber, que na realidade é o que é mais notório, né? Jesus, ele tem propósito naquilo que é simples. Você vê, uma coisa Sim, simples uma simples que palavra. provavelmente aquele homem nem lembre mais, né? Como Sim. a irmã falou. E talvez ele não sabia, ele não saberia qual a reação que isso ia acontecer. Tipo, que hoje a irmã seria salva e pregadora da palavra do Senhor, através de uma atitude tão simples, né? É a Isso realidade. mesmo. Isso que é lindo. Irmã, ok, a irmã falou um pouquinho de como que foi a Sim. conversão, mas assim, e o chamado da irmã? Como que isso aconteceu? O propósito? Porque assim, esse podcast é sobre propósito. Então, as pessoas que estão nos assistindo, elas irão ver experiências que a irmã passou. Sim. E através dessas experiências, elas terão inspirações. Para Exatamente. que elas possam desenvolver o propósito dela. Quanto ao propósito da irmã, o ministério, como que aconteceu? Olha, eu sempre digo, Tiago, que quando você nasce com propósito, você é direcionado. Tudo te leva ao propósito. Tudo te leva à direção do propósito, né? Como eu falei para você, eu tive assim, esse amor à primeira vista à palavra de Deus. E sempre fui muito amante da palavra de Deus. A partir do momento que eu tive assim, essa percepção, esse conhecimento da palavra, isso entrou no meu coração como fogo mesmo,
ardendo, como Jeremias diz, né? O fogo que arde da palavra. E isso foi, assim, notório, né? Que Deus, ele me direcionou, né? Através desse presente aí que eu fui ministrada, desse livro. Eu sempre fui muito ministrada através de presentes, né? E o chamado foi assim, eu já tinha aceitado Jesus, e assim, não foi assim instantâneo que eu comecei a pregar. Eu aceitei Jesus, eu passei muitos anos na igreja que eu não sabia nem cantar o hino da harpa, pra você ver. O hino ia para um lado, o playback ia para um lado, eu ia para o outro. Eu não tinha assim, o conhecimento, eu não sabia nem mesmo cantar um hino da harpa. Então assim, eu vejo que foi Deus, foi puramente Deus que me chamou, me escolheu para esta obra, porque em mim não havia capacidade. E aí eu lembro que eu sempre fui muito ministrada através de presente. Eu lembro que eu ganhei essa Bíblia desse irmão, né, da Assembleia de Deus. E eu lembro que também eu ganhei outra Bíblia, né, ainda no namoro, eu com meu esposo, né. Na época nós éramos namorados, hoje somos casados há 11 anos. Mas nessa época ele me deu uma Bíblia. Naquela época, a Bíblia estava na moda, aquelas bíbliazinhas de tipo bolsa, assim, com alça e tudo. Ele me deu aquela Bíblia. Eu lembro, assim, que eu fiquei apaixonada, assim, à primeira vista, né? E eu peguei a Bíblia, eu literalmente, aquela Bíblia, eu li, assim, de Gênesis a Apocalipse e voltava. E era assim, quanto mais eu lia, mais eu sentia desejo. Mas eu não sabia, assim, de nenhuma forma que um dia eu iria pregar a palavra de Deus. Se eu te falar aqui que eu vi alguém pregar e eu senti o desejo de pregar, eu vou estar mentindo para você, eu não vou estar sendo honesta. Eu não tinha aquele desejo de pregar. Eu não tinha, eu via assim, eu não estou falando que eu não tinha assim o desejo, né? Mas eu estou falando que eu não tinha aquela, como é que eu posso dizer? Eu não via em mim esse chamado, esse propósito de pregar. Possibilidade, né? Eu via assim muito distante, né? Tipo assim, eu via alguém pregar e eu nunca me via naquele lugar. Até porque eu me achava muito incapaz. E através dessa Bíblia que meu esposo deu, por isso que eu digo, o seu chamado, quando você tem um chamado, quando você tem um propósito, o Senhor vai te encaminhar. E o Senhor também vai te dar desejos na área do teu chamado, do teu propósito. Ou seja, às vezes nós falamos assim, eu tenho um propósito de pregar, mas eu não sinto desejo de ler a Bíblia. Ou seja, isso não combina. Não. Entendeu? Então, quando Deus tem um chamado na sua vida, um propósito, de certa forma, Ele vai colocar o desejo no seu coração. Você vai sentir o desejo pela palavra. Eu lembro que quando eu ganhei essa Bíblia, eu comecei a ler, assim, é uma fome infindável, insaciável. Era assim, quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Quanto mais eu meditava, mais aquilo estava assim, entranhado dentro do meu coração. Às vezes, meu esposo acordava de madrugada, eu estava lendo ali, né? Até hoje, às vezes, ele acorda e fala, mulher, o que está fazendo? Não, estou estudando a Bíblia, estou me alimentando da palavra, né? Então, assim, Deus foi colocando o desejo através daquele gesto, né? Daquele presente. Eu fui lendo a Bíblia e tudo, eu lembro que foi um processo muito grande. Deus permitiu que eu ficasse em um certo lugar, né? E ali naquele certo lugar não tinha tanta tecnologia, era na roça, na colônia. E ali aproveitei. Ali é só Bíblia. E ali eu não tinha, assim... Eu nem imaginava que um dia eu iria pregar. Mas já era Deus me preparando no secreto. Certeza. Porque quando você tem um propósito, um chamado, Deus vai te treinar. Deus vai te treinar. Às vezes você nem sabe que é treinamento de Deus. Tem coisas, tem desejos que Deus tem colocado na tua alma, no teu coração, que você nem sabe. Mas ali já é um início. É uma fagulha do propósito incendiando a tua alma. E assim se deu o meu chamado. E aí eu comecei a ler muito. E eu lembro que o Senhor me tirou daquele processo e me levou para outro lugar, para a cidade. E eu lembro que um certo dia, eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, e o pastor me chamava para dar uma palavra lá na frente. Por isso é que eu digo assim, como é que eu posso dizer? Não desfaça das oportunidades, né? Não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Às vezes alguém chama, é uma simples palavra. Mas você, às vezes, se acha tão incapaz que você desperdiça aquilo que os céus querem fazer na tua vida. E aí eu lembro que o pastor, ele me chamou para dar uma palavra. E ele viu que havia algo diferente na minha vida, né? Porque eu ia lá, mesmo às vezes muito tímida, né? Eu dava uma palavra e tudo. Até que um dia, de repente, em um culto, ele olhou para mim e falou assim, olha, no caso era na terça-feira, que era culto de ensino. Sim. Ele falou assim, na sexta-feira você vai nos trazer uma palavra, né? Eu lembro como se fosse hoje meu pastor Laércio, que foi um pastor que o Senhor usou ele, né, para me levantar na palavra. Porque, assim, ele foi um instrumento de Deus. Ele viu em mim,
né? Ele viu em mim o propósito chamado da palavra. Então, ele falou, sexta-feira você vai pregar. E ali eu já sabia, né? Eu já era muito conhecedora da palavra de Deus. E aí eu ministrei. É claro, a primeira vez, muito tímida, né? Mas, assim, ali foi desenvolvendo. Ali foi o início, né? E a partir daquele dia eu comecei a viver, de fato, o ministério com Cristo, né? Já são 7 anos aí na caminhada. E eu sempre falo que eu vou gastar a minha vida inteira ao Evangelho, a falar da palavra de Deus. E é assim, né? Nós estamos cumprindo uma ordem, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso propósito. Houve, assim, muita dificuldade no começo? Porque, assim, as pessoas, às vezes, elas têm esse chamado, são pessoas vocacionadas, até querem, porém, as dificuldades são muitas. Houve, assim, bastante dificuldade? Olha, Tiago, dificuldade que eu falo assim no início é mais você crer naquilo que Deus tem para você. É mais naquilo de você se posicionar para aquilo que o céu já liberou sobre a tua vida. Porque não é você que escolhe o chamado. É o chamado que te escolhe. É Deus que te escolhe, né? Nós vemos no livro do profeta Jeremias que foi a voz que chegou a Jeremias. Foi o propósito que foi até ele. A chamada foi até ele. A palavra foi direcionada a Jeremias. É claro que Jeremias estava em um propósito, estava em um lugar, né? Ali já estava estudando para ser um sacerdote, então, claramente, ele estava em um lugar, né? Como é que eu posso dizer? Favorável para ser chamado. Só que, assim, os pais dele projetaram que ele seria o quê? Sacerdote. Mas Deus olhou para ele e disse, você vai ser profeta. Então, assim, a dificuldade que eu acho no ministério, né, é sobre você saber que não foi você que escolheu a Deus, né? João 15:16. Não foi você que escolheu o chamado, foi Deus que te escolheu. E quando Deus te escolhe, ele não te isenta, ele não te esconde os processos do chamado, né? Você percebe que quando Deus chama Jeremias, ele fala, olha, é lindo o que eu tenho na tua vida, sou eu, o Deus que coloca as palavras na tua boca, mas eu vou te falar algo, Jeremias. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque uma coisa é alguém pelejar contra você. Outra coisa é prevalecer. Então, no início do meu chamado, eu tive muito essa dificuldade, às vezes, como você ainda não está naquele certo preparamento, às vezes alguém olhar para você e te critica porque acha que você não é capaz de estar ali, naquele lugar que Deus preparou para você. Então, assim, foi ali que eu vi um desafio mesmo, entendeu? Uma certa dificuldade, mas eu estava tão focada em servir a Deus, em pregar a palavra de Deus, que aquilo ali se tornou um mero detalhe, né? Porque a partir do momento que você tem um chamado com Deus, que você tem um propósito com Deus, por mais que venha as dificuldades de um chamado, porque, Tiago, eu te falo aqui sinceramente, tem até uma frase que parece até clichê, né? Que diz assim, que para você viver o propósito, você tem que suportar o processo. Então, não existe chamado sem dificuldade. Muitas das vezes, as pessoas querem romantizar o ministério. Romantizar um chamado. E não é assim, entendeu? Tem o processo para nós vivermos, né? Como você falou, qual foi as dificuldades no início do meu ministério. Então, teve dificuldade sim, só que eu estava tão ligada no chamado, no propósito, que assim, aquilo foi um mero detalhe, assim, eu continuei como Neemias, né? O Senhor chamou ele para reconstruir os muros de Jerusalém. Teve perseguição, teve batalha, teve lutas, mas assim, ele em nenhum momento se esmoreceu ou deixou de fazer aquilo que o céu havia, né, liberado para que ele fizesse, né? Em nenhum momento ele voltou atrás, né? Porque nós sabemos que a partir do momento que Deus nos chama, ele também nos fala, olha, vai vir peleja, vai vir guerra. Se prepara, porque, né, o chamado é assim. Eu acho que assim, se a gente soubesse tudo o que viria, eu acho que a gente nem começaria. Por isso que às vezes Deus revela o propósito, mas muitas das vezes ele não revela o processo. Lembra de José? Deus deu o sonho para ele, mas Deus não falou como se daria aquele sonho, como se daria a realização daquele sonho. Verdade. Entendeu? Deus falou para ele, olha, ele teve 2 sonhos, então, como é que eu posso dizer?
Ali havia o sonho, mas ele não sabia que os seus irmãos iam jogar ele numa cova, ia trair ele, ia invejar ele iria passar por todo um processo, ia ser caluniado, ia ser levado para a casa de Potifar, ali ele seria tentado pela mulher de Potifar. Não foi revelado isso para ele, né? Então, assim, Deus, ele às vezes nos revela o propósito, né? Mas no meio da caminhada é que, de fato, você vai ver os processos para então viver o propósito, né? Eu lembro de Abraão. Sai da tua terra, né? Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você vê aqui que de maneira nenhuma Deus vai mostrar o lugar para Abraão. Mas ele vai falar, sai, te movimenta. Entendeu? Porque nós não... tem até uma pregação da pastora Camila Barros, pregadora Camila Barros, que eu acho muito interessante, que ela fala que, de fato, nós não conhecemos o Senhor na chegada, mas na caminhada, no processo. Então, eu falo assim, que um ministério... Porque as pessoas, elas veem o ministério, elas deslumbram que o ministério é apenas a chegada do propósito. É apenas quando você está pregando em grandes congressos, em grandes conferências, e não é isso. Ministério é mais do que isso. Ministério, você vai vivenciar ele na sua totalidade no secreto. Porque quando você está ali, quando o Senhor te traz a evidência ali, quando você está pregando em alguns lugares, em agenda, viajando, ali é um detalhe do que já foi produzido no secreto, entendeu? Aquilo que o Senhor já te entregou no secreto. Então, assim, como é que eu posso te dizer? A nossa realização não é apenas só na chegada. Porque o nosso desejo é falar, combati um bom combate, acabei a carreira, porque o segredo é você ter uma carreira com Deus, é ter um ministério, ter uma caminhada, uma jornada com Deus. Não é só a chegada, não é sobre a chegada, é sobre o caminho, no caminho. Processo. Jó, ele já falava, né? Ele, no final da sua trajetória, daquele drama todo, ele então falou, olha, Senhor, antigamente eu só conhecia o Senhor só de palavras, ou seja, ele conhecia só de ouvir falar. Depois do processo que ele foi... Depois do processo fala, não, agora eu realmente conheço o Senhor. Então, assim, toda aquela caminhada que ele teve foi o que proporcionou ele a conhecer Deus. Sim. No processo. No processo. Realmente. Irmã, e você teve, assim, alguém que te inspirasse a você começar? Porque geralmente o pessoal, eles começam a ver pregadores, cantores. Teve alguém que te inspirou nessa jornada? Bom, assim, bem no início do meu ministério, a minha inspiração sempre foi os meus pastores, né? Na minha cidade de Tailândia, no Pará, no estado do Pará, eu vim de lá, né? Minha terra natal, Tailândia. E ali eu congregava na igreja pentecostal Assembleia de Deus, não era na Assembleia de Deus Belém que eu congregava, era em outro ministério. E foi ali, de fato, que o Senhor me chamou, né, no Ministério da Palavra e tudo. E eu lembro, assim, que a minha grande inspiração eram os meus pastores, que na época era o pastor Laécio e a pastora Daci, sua esposa. E, assim, ela já falava, já pregava, já dava uma palavra na igreja. Então, eu via nela, né, um espelho para que eu pudesse pregar também a palavra de Deus. Então, assim, as pessoas... Até ontem eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E lá me foi perguntado qual era a minha referência, assim. E eu falei que a minha referência sempre são pessoas anônimas. Eu sou apaixonada por pessoas que não estão nas grandes vitrines, não são famosos, não são, sabe, aquelas pessoas bem conhecidas. São pessoas anônimas, pessoas usadas por Deus, pessoas que não têm um certo nome reconhecido na terra, mas eu sei que de fato tem um nome conhecido lá no céu. Então eu procuro, né, ter como referência essas pessoas mais simples, que eu me identifico com elas muito, sabe? As irmãs do círculo de oração, sabe? Eu sempre tive elas como minha referência. Eu sempre fui muito apaixonada por fazer parte do círculo de oração. Eu lembro que a minha primeira festa foi ainda pré-adolescente, já no círculo de oração. Tipo assim, onde eu falei, onde eu me converti, né? Lá não tinha grupo de jovens, né? Muito tempo atrás, então já tinha um certo ciclo de oração lá. Então, quando as irmãs fizeram a festa, eu logo me posicionei e falei, irmãs, eu quero participar com vocês da festa do ciclo de oração. E prontamente elas falaram, não, pode participar.
Então, desde ali, elas já tiveram um papel fundamental na minha vida. As irmãs do ciclo de oração, para mim, são as minhas maiores inspirações. Maiores mesmo, assim, para viver o ministério da palavra de Deus. Realmente, né? Você tem uma inspiração que já tem uma base, né? Porque, Com assim, certeza, né? ela já tem, assim, uma responsabilidade. Porque hoje, infelizmente, a nossa juventude está deixando a desejar. Tipo, Com em certeza. muitos critérios espirituais. Sim. Quanto a irmã tem um estilo de pregação, assim, qual é o estilo de pregação da irmã? Porque, assim, através da Bíblia, a palavra, eu lembro que no Novo Testamento, né, Paulo, ele fala assim, que ele é pregador para os gentios, e aquela galera lá, Pedro, os outros, era pregador para os judeus. Eles pregavam, Sim. então o ministério deles era voltado para o povo judeu, que estava se convertendo. E Paulo, o estilo de pregação, o foco de Paulo já era para o povo que não era judeu. Então você vê que Deus ele tem essa particularidade. E então ele escolhe pessoas diferentes para ministérios diferentes. Isso O que eu mesmo. queria perguntar para a irmã é assim: a irmã acha que a irmã tem um foco diferenciado para pessoas diferentes? Deus te escolheu para pregar para pessoas? Olha, Tiago, desculpa interromper. Não. Eu vejo assim que cada pessoa, Deus tem algo específico, né? Cada pessoa tem a sua particularidade, como você já se expressou e já falou. Eu descobri o meu chamado, o meu propósito, e desde aquele momento eu procurei agradar a Deus de todas as formas e viver de fato o evangelho. E o meu chamado, eu digo assim, que o Senhor me chamou para pregar para todas as pessoas, sem distinção, sem acepção. Só que assim, o meu chamado ele é puxado mais pro lado do cunho exortativo, assim. Mais assim, aquela palavra mesmo, porque nós sabemos que nós fomos chamados para quê? Para a defesa do evangelho. Sim. Então eu me vejo muito assim aquela pessoa que o Senhor escolheu como atalaia, como Ezequiel, né? Eu sempre gosto de ministrar uma mensagem que de fato venha trazer mudança, transformação. Porque se for para mim ministrar uma palavra que seja apenas para massagear um ego, ou que não traga transformação, eu não estou pregando de fato o evangelho verdadeiro, porque o evangelho é isso. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o evangelho que eu falo, não é aquele evangelho que o povo pega 10 litros de leite e coloca 20 litros de água e faz aquela mistureba toda e diz que é evangelho. Não é isso. Eu estou falando do evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno mesmo. Então, assim, como é que eu posso te falar? O Senhor, quando Ele nos chama, Ele fala, se alguém quiser. Ele não está obrigando ninguém a servir o evangelho. Mas Ele está falando, de fato, se você quiser vir após mim, não vou te forçar, eu não vou de maneira nenhuma te obrigar a viver o evangelho. Mas se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você presta atenção, você percebe que o Senhor não diz, siga-me, então depois você vai, como é que eu posso dizer, siga-me e viva uma vida da forma que você quer, da forma que você deseja. Tem até uma frase que nós sempre dizemos, que Deus te aceita da forma que você é, claro, você vem da forma que você está no presente. Mas isso não significa que Deus não tem um trabalhar na tua vida. Isso não significa que o evangelho não vai entrar em você e vai fazer a mudança. É por isso que diz aquele versículo lá, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Não tem como eu conhecer a verdade sem ser liberto. Então, o Senhor me chamou mais para esse lado exortativo. E assim, eu procuro estar alinhada àquilo que os céus, né, me chamou, nessa particularidade, especificamente nesse lado. Então eu procuro viver essa palavra, né? Eu procuro viver esse ministério que Deus me entregou. Mas assim, Tiago,
eu vejo muitas pessoas questionando, Deus, por que o Senhor me chamou dessa forma? Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar, ele chama cada pessoa do seu jeitinho, né? Deus não quer jamais que você mude a sua personalidade, eu digo assim, personalidade, o seu jeito de entregar a mensagem, né? Ainda agora eu estava ali conversando com uma amiga minha, e aí ela falou que Deus, ele quer usar o teu jeito, a tua forma de ser. Não adianta. Eu já tentei ajeitar as palavras, Deus me dava uma mensagem, eu comecei a ajeitar as palavras na minha boca, sabe? Falando, não, Deus, eu vou falar assim, porque, sabe, essa outra mensagem não produz tanto efeito bom, legal. Hoje a gente está envolvido com aquela teologia do coach, pregação do coach. Isso, a gente acaba que a gente vai ouvindo e a gente acaba sendo levado. Querendo ou não, tem uma certa influência sobre o chamado da gente, sobre o ministério. E eu comecei a ajeitar, sabe? Até que um dia Deus falou para mim, falou assim, para de ajeitar a mensagem. Para. Entrega como Jeremias. Eu coloquei a mensagem na tua boca, Jeremias. A mensagem é minha, não é tua. Então, uma coisa nós entendemos aqui. A mensagem não é nossa. A mensagem é de Deus. A palavra não é nossa. Não tem como nós adulterarmos a palavra de Deus. Nós temos que, de fato, pregar ela como ela é. E hoje as pessoas, elas às vezes, elas se espantam quando a gente prega a palavra, porque elas estão acostumadas, como você falou, com as pregações de hoje, que é mais puxada pelo lado coach, né? Sobre você é o centro, você é, como é que eu posso dizer? Você é o centro, Jesus te aceita do jeito que você não precisa mudar, Jesus te ama assim, desse jeitinho que você está. Então, assim, as pessoas, elas têm um certo espanto quando vê a gente ministrando a palavra como ela é, sem adulterar, sem colocar água no leite, como eu falei, né? Sem colocar um enfeite. O evangelho é simples. Não adianta a gente querer enfeitar o evangelho. Às vezes nós queremos enfeitar tanto uma palavra e Deus fala direto. Fala como ela é. E a gente fica colocando aquele enfeite para não machucar e tal. É claro que a gente tem que ter um certo cuidado, até porque a mensagem Deus que dá para nós, mas a forma que você entrega a mensagem é sua. Então, realmente é o vaso, né? Isso, o vaso de isso barro. mesmo. Então, se você pega a analogia do barro, existe barros de diferentes maneiras e de texturas diferentes, né? De diversas formas, né? Exatamente. Porém, tem que ser de barro. Isso. Não adianta. Sendo de barro, porque ele isso pode traz ser alusão à fragilidade. fragilidade e a natureza, né? Porque assim, quando você é um vaso de barro, mesmo que você seja de barro, mas o conteúdo que está dentro daquele vaso é o que agrega tesouro, valor. né, que está Exatamente. Dentro. Porque assim, é aquilo que eu costumo dizer. O importante é a mensagem e não o mensageiro. O instrumento. O que, na realidade, o que vemos hoje é que as pessoas, elas querem se mostrar. Hoje nós vivemos dias em que as pessoas, elas querem se aparecer. Então elas precisam se impor a sua imagem, impor o seu nome. Isso. E é daí que surgem as frustrações, porque a realidade é que o que Deus está interessado é mostrar a sua mensagem, a sua palavra. E é isso que a irmã faz. Então, sim, é um trabalho muito bonito. A gente carrega uma mensagem. Com certeza. Todos nós carregamos uma mensagem, um propósito de Deus. Só que assim, a glória não é nossa. Como você já falou, o vaso é de barro. Por que o Senhor fez essa analogia, comparação com o vaso de barro? Porque é uma fragilidade humana, né? O barro é frágil. Então, assim, mas o que está dentro, o importante é o conteúdo que está dentro do vaso, né? Está dentro de nós. Né? A palavra de Deus está dentro de nós. Então, nós temos que entregar a mensagem da forma que ela é, mesmo que isso cause, às vezes, até mesmo represálias, né? Nós vemos ali o profeta Jeremias, o Senhor chamou ele viveu, né, um chamado muito lindo, profético, mais de 40 anos aproximadamente, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho. E o Senhor disse para ele, olha, você vai ser chamado para derribar, para construir, né?
você vai ser chamado para desconstruir e reconstruir. Na verdade, um pregador da palavra de Deus, ele é chamado mesmo assim. Porque quando você é chamado para destruir. Destruir o quê? O pecado. Destruir o quê? Os altares que não foram levantados, né? Por Deus. Então, primeiro você derruba, né? Meu esposo é pedreiro e às vezes tem obra que ele vai fazer que às vezes está muito desgastada, ele tem que quebrar para depois... O mesmo que quebra é o mesmo que reconstrói. Então, nós carregamos uma mensagem não só de destruir, não só aquela mensagem... Como eu já falei para você, eu fui chamado muito para esse lado exortativo. Mas não existe uma palavra exortativa sem, no final, haver uma palavra de restauração. Era o chamado de Jeremias. Você percebe que Jeremias entregava uma mensagem dura, mas ele sofria por entregar aquela mensagem. Ele não entregava para dizer, eu sou o melhor. Eu entrego porque eu não peco, porque isso, porque aquilo. Não, ele chorava por entregar uma mensagem de exortação. Então, ele vivia, de fato, na pele a mensagem que ele carregava. Então, assim, eu entendo que nós que carregamos esse ministério mais para o lado de pregar a palavra de Deus, como ela é mesmo, nós temos que entender que nós somos chamados tanto para destruir como para edificar, né? Como eu já falei, meu esposo é pedreiro, então, às vezes, ele tem que demolir, aí depois ele vai reconstruir. Então, é assim. É interessante essa analogia da construção civil, Sim. porque, assim, para você reformar, dá mais trabalho do que você construir. Meu esposo fala mesmo. É muito difícil. Então, tem até aquela passagem que o Senhor fala para Ezequiel, né? Desce a casa do oleiro, né? E lá você vê, e ele chegando lá, ele vê o oleiro trabalhando nas rodas, né? Então, aquele projeto de vaso, ele se quebrou, se rompeu na mão do oleiro, e o oleiro, ele tornou a fazer um outro, né? Então, assim, Deus fala assim, eu tenho a capacidade de refazer quantas vezes for necessário. O porém é que quando você traz para o nosso ambiente, você vê que realmente a reconstrução ela é bem mais demorada. É bem mais difícil e bem mais árdua, porque uma coisa é você começar do zero, outra coisa é você reconstruir algo que já estava em construção. É por isso que muitas vezes, quando nós temos um propósito de vida, quando algo sai errado e você tem que refazer, se torna mais difícil. Leva mais tempo, dá mais trabalho. Por quê? Porque você é todo ali um projeto que se frustrou e você tem que retroceder. Porque da mesma forma que ele pega aquele barro todo, que ele amassa de novo, então todo aquele trabalho que ele já tinha feito, ele teve que refazer de novo. Teve que então, voltar, isso né? É o que desgasta e é frustrante. Você vive um certo processo em que você já está encaminhado naquele processo, aí de repente é necessário voltar para a mão do oleiro, né? É interessante que o vaso se quebra exatamente na mão do oleiro, né? E eu acho lindo, porque até esses dias o Senhor me acordou, né? Ele me entregando uma mensagem, porque Deus me dá mensagens assim, né? Às vezes o meu coração sente arder, né? Para um texto da Bíblia, uma passagem, mas às vezes Deus me dá uma frase, me acorda, né, dizendo no meu ouvido a frase, a palavra, e esses dias Deus, ele ministrou ao meu coração, quebrado, está quebrado, mas ainda está na mão do oleiro. O importante é estar na mão dele. Quando nós estamos na mão dele, nós sabemos que o Senhor não é aquele que descarta, né? Olha, eu já estava fazendo um certo processo aqui no vaso, de repente o vaso mostrou alguma impureza, né? Porque ali no barro, às vezes tem alguma pedrinha, alguma coisinha, é todo um processo para fazer o vaso. E ali, às vezes, no barro tem alguma coisinha, aí é necessário, às vezes se quebra, aí é necessário o Senhor pegar e refazer. Então, assim, às vezes você está quebrado, mas você ainda continua na mão de Deus, né? E Davi, eu lembro, uma passagem que Davi prefere ficar na mão de Deus do que na mão dos inimigos. Por quê? Quando você está na mão do inimigo, você ora e Deus te livra. E quando você está na mão de Deus? Não tem para onde fugir, não tem para onde correr, né? Então, assim, quando você está na mão de Deus, você está o quê? De certa forma, você está dependente totalmente, você está nas mãos de Deus. Então, assim, o vaso está quebrado, mas ainda está na mão de Deus. Por isso que há um processo para fazer o vaso, né? Porque às vezes as pessoas vê só o vaso ali,
é bonito, em evidência, mas não sabe o processo para aquele vaso chegar ali, daquela forma. Não sabe o quanto doeu, o quanto machucou. Porque quando eu falo de ser refeito pela mão de Deus, eu estou falando de que enquanto você não estiver preparado para viver o propósito, o Senhor não vai parar de te mudar. Porque Deus não é aquele que vai colocar alguém na obra de qualquer jeito. Deus vai fazer todo um preparamento para lá na frente você não acabar, como é que eu posso te explicar? Acabar envergonhando, escandalizando o evangelho, né? Então, assim, por mais que você passe aquele processo, mas eu te digo uma coisa, vai valer a pena viver o propósito. Vai valer a pena ser, como é que eu posso dizer, um recipiente para receber aquilo que o céu tem para te entregar. Então, o vaso tem que estar perfeito para o seu uso, né? Para aquilo que o Senhor quer usar. Independente de quanto tempo que isso Dure, leve, né? dura. Mas assim, Deus não sabe, Deus sabe que aquele vaso vai dar problema. Como que a irmã, porque Deus ele é onisciente, né? Como que a irmã lida com isso? Então, Tiago, eu sempre falo que nada do que você faça vai surpreender a Deus. Nada do que você faça vai decepcionar a Deus, porque Deus conhece a tua história desde antes, como Deus falou para Jeremias, né? Aqui nesse podcast eu quero frisar muito sobre a história de Jeremias, porque eu me identifico muito com a passagem de Jeremias. Então, assim, Deus, ele já sabe de tudo, de tudo. Então, de certa forma, em nenhum momento você vai ficar ou vai surpreender a Deus. É interessante que quando Jeremias, o Senhor chama Jeremias e fala: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, antes que eu te formasse, eu te santifiquei. Né? Deus fez um chamado lindo na vida de Jeremias. E Jeremias fez o quê? Jeremias começou a expor para Deus as suas debilidades, começou a falar para Deus que não sabia falar, que não tinha capacidade. E aí eu estava ontem meditando nessa palavra, e aí eu percebi que enquanto Deus nos chama, muitas das vezes, ao invés de nós falarmos que eis-me aqui, Senhor, ou então falar: Senhor, eu estou disponível, né? Ao invés de você expor a sua disponibilidade, você fala que não tem habilidade, mas na verdade o Senhor não está preocupado com a tua habilidade, Ele quer a sua obediência. Ele quer a sua obediência. Então, assim, Jeremias foi expor para Deus achando que Deus não sabia. E a partir do momento que Deus nos chama, Ele já sabe. E aí eu acho engraçado que Deus poderia falar assim: tá bom, Jeremias, você expôs, né, a sua incapacidade, a sua limitação, então agora eu vou procurar outra pessoa. Talvez eu errei de endereço, né? Eu errei de rota, mas eu quero dizer para alguém que está nos assistindo, né, que Deus não mudou de endereço quando Ele te escolheu. Deus não errou de endereço. Deus não errou. Quando Ele te escolheu, é porque era você mesmo para cumprir o propósito. Entendeu? Tipo assim, você vai falar para Deus: Moisés, Senhor, quem sou eu? Não sou um homem eloquente. Como é que eu vou lá no Egito? Como é que o Senhor vai me usar para libertar o povo que está no Egito? Quem sou eu? Aí o Senhor olha para ele e diz: quem fez a boca do homem? Então, para toda a sua debilidade, Deus tem uma direção, Deus tem uma solução. Então, Deus, ele não é pego de surpresa quando ele chega para você e faz um chamado para você, chama você para um propósito. Ele não é pego de surpresa para aquilo que você fala. Ele sabe exatamente. E é por isso que ele te chamou. Simplesmente porque você não pode. Até porque a glória não é para nós. Quando você fala eu não posso, aí Jesus diz: muito bem, você não pode, mas eu posso. Você não é, e por isso que você não é, eu sou o grande eu sou na tua vida, Moisés. Vai lá e você vai ter êxito, você vai ter, como é que eu posso dizer, você vai ter sucesso naquilo que eu te ordenei a fazer. Então, assim, como eu estou te falando aqui, Jeremias estava expondo para Deus, dizendo: Deus, eu não estou preparado, chama outro. O Senhor errou de endereço, não era eu. E o Senhor diz: é exatamente você, Jeremias. E a Bíblia diz que o Senhor estendeu as mãos para Jeremias
E colocou as palavras na boca dele, né? Deus falou para Jeremias, ó Jeremias, você apenas vai ser instrumento, e como eu já falei aqui, ele carregava uma mensagem que não era dele. A mensagem era de Deus, porque o próprio Deus colocou na boca dele. É interessante. Tem uma passagem no livro de Jó que fala, na realidade, um relato de Deus, né? Fala sobre a avestruz. A avestruz, ela Olha, bota que os ovos interessante. na areia e assim, depois ela deixa ali. A Bíblia chama de ingênua, porque ela nem se preocupa com se algum outro animal vai Sim. quebrar, vai comer. Só que a própria palavra de Deus diz, olha, ela é ingênua, porém quando ela corre, ela ri dos cavalos. Ei, Aí a palavra de Deus fala assim, tremendo. foi Deus quem fez assim. Então, assim, no primeiro momento você vê a incapacidade dela, uma falta, porém, essa falta e essa incapacidade, ela é suprida pela velocidade que ela tem. Isso. Entendeu? O que eu trago isso para nossas vidas é que muitas coisas que tem na nossa vida que você acha que é uma incapacidade, é uma falta, porém, Deus, ele faz questão de exaltar as nossas qualidades. Isso E mesmo. tem aquela parte que que Deus fala para Paulo, Paulo, são nas suas fraquezas que o meu poder Se se aperfeiçoa. aperfeiçoa. É bem isso mesmo que a irmã... Isso, Tiago. E você falando aí sobre o que o Senhor, ele enfatiza muito as nossas qualidades. Eu lembro de Gideão, né? Gideão tá escondido, né? Malhando trigo no lagar, que não era o lugar próprio dele malhar trigo. E já havia, 7 anos que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Então, Deus vai lá em Jeremias, não, ó, Jeremias, né, tá presente aqui. Então, Deus vai lá em Gideão, né, em forma teofônica, que tel significa Deus, e fania, a aparição, então é a aparição de Deus. Então, Deus vai lá em forma teofônica, vai falar com Gideão, e diz para Gideão, ele vai falar, o Senhor é contigo, varão valoroso. E o que é que Gideão estava vivendo? Qual era o contexto que Gideão estava vivendo? O contexto era de crise, era de guerra, era de sofrimento. Ele estava escondendo em um lugar, se escondendo para que os midianitas não pudessem pegar o alimento, né? Porque eles plantavam, os midianitas vinham, né? E colhia. Então, qual era o contexto de Gideão? Então, o Senhor olha para Gideão naquele contexto, naquela fase, naquele processo e diz para Gideão, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, nem Gideão estava se sentindo com valor naquele momento. Deus foi lá e o quê? Ele reafirmou a identidade de Gideão e disse, Gideão, o momento não é favorável, o contexto é difícil, né? Mas o Senhor é contigo e tu é valoroso, né? E mais embaixo fala que o Senhor fala para ele, vai nesta tua força. Ou seja, o Senhor reafirmou aquilo que ele já tinha, mas ele não tinha percebido. Porque, assim, às vezes nós estamos passando por tantos processos que nós nem identificamos aquilo que nós já temos, né? Havia já uma força em Gideão, já havia uma coragem. O Senhor só chegou e reafirmou a identidade dele. Falou, olha, tu é valoroso e há uma força dentro de ti. Ele também nem acreditava, porque quando o anjo fala, ele fala, poxa, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? É o que nós falamos, né? É exatamente isso. Às vezes Deus vem e fala uma palavra que não tem nada a ver com a nossa realidade. E o que nós falamos? Ah, Deus, não tem como. Não tem como. Como assim? O Senhor é comigo e por que tudo isso está me acontecendo? Por que isso está ocorrendo na minha vida? Não combina aquilo que os céus falou acerca da minha vida com aquilo que eu estou vivendo. E é o que, de fato, eu sempre costumo dizer. A tua realidade nunca, né? Nunca vai combinar com aquilo que o céu diz, com aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Nunca vai combinar. Até porque, Tiago, aquilo que Deus fala para nós é sempre maior. É sempre maior. Porque se for algo compatível a nós, então não foi Deus. Porque Deus é um Deus que faz coisas grandes. Então, quando o Senhor te chega e te faz uma promessa, é grandioso para você. É uma coisa assim que, de certa forma, te causa um certo espanto. E você fala assim, como assim? Olha o cenário da minha história, olha tudo que eu estou passando.
E aí o Senhor vai reafirmando e fala, não, eu estou contigo, vai nesta tua força, não sou eu que vou te dar força, vai nesta tua força que você já tem, né? Que Deus já tinha dado para ele, Deus já tinha dado. Deus não deu a força naquele momento, Deus já tinha dado a força para ele. Então o Senhor estava dizendo para Gideão, às vezes nós estamos passando por um momento difícil que basta uma palavra para reafirmar aquilo que Deus falou. Às vezes nós estamos em um momento que nós até esquecemos da promessa de Deus. Aí Deus vem o quê? E faz o quê? Reafirma a promessa. Eu lembro, assim, que muitos processos que eu passei no meu ministério, no meu chamado, que estava, assim, só aquela fagulha da promessa, assim, porque a luta tende a nos levar para esse lugar de ficar desacreditado das promessas de Deus. E aí, quando a gente está naquele momento dizendo, Senhor, eu acho que realmente a promessa não é para mim. E ali você vê o Espírito Santo ministrando ao teu coração e dizendo, a promessa ainda está de pé. A promessa o Senhor nunca te tirou do lugar da promessa, né? E o Senhor fala, vai nesta tua força. E o Senhor vai reafirmando as suas promessas ao longo da caminhada. É por isso que nós não desistimos, porque nós temos uma promessa. E essa promessa está baseada na palavra de Deus. Até porque todo ministério, ele tem que estar baseado na palavra de Deus. Você vê o livro de Jeremias, você vê sempre a expressão, e a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então, assim, o Jeremias, a chamada dele não foi enfatizada por visões. Ele teve visões, sim, no seu ministério. Mas antes da visão veio a palavra do Senhor. Então, em todo o seu ministério. Isso. Isso que é lindo, porque assim, Deus ele sempre se revela. E assim, é lindo e é difícil, porque Deus ele aparece no começo da sua jornada, e ele te faz uma promessa e depois meio que some, assim, entre aspas, né? Entre aspas. Porque assim, Deus ele sempre está no comando da situação. Só que eu sempre tive dificuldade de compreender isso, porque isso aconteceu comigo e acontece com a maioria das pessoas que eu conheço. Várias pessoas, né? Sempre no chamado ali, a hora que a pessoa elas tem essa imersão espiritual, que ela encontra Jesus, Deus se revela, olha, eu tenho uma promessa, vou fazer assim, assim, assado. Só que daí depois tem um tempo ali que é aquilo que a irmã acabou de nos contar, que é a preparação, que é o processo. Só que isso é complicado, porque você entender, você até pode entender, mas aceitar que é difícil. Isso porque mesmo. É difícil, é duro. Isso nos dói, nos constrange, nos obriga a viver desafios. Mas como você falou, né? Eu lembro de uma pequena história, uma ilustração que é muito verdadeira, que diz assim, que quando você vai fazer uma prova, né? O professor te dá aquela prova e, de certa forma, ele sai de perto de você. Você fica ali naquela prova, mas o professor está te observando. Ele está te vendo, né? Porque Deus, ele nunca deixa de falar. Até o silêncio dele é ele dizendo, eu falo na hora que eu quero. Até o silêncio de Deus é ele expressando, eu falo na hora que eu quero. Então, até o silêncio de Deus fala, entendeu? E eu entendo muito que, às vezes, nós recebemos uma promessa de Deus, nós ficamos tão maravilhados naquele momento, e Deus usa um profeta, Deus levanta o profeta e fala, eu vou te levantar, eu vou te colocar aqui, eu vou te levar ali, e você fica maravilhado e você acha assim, amanhã vai acontecer. Mas aí você não sabe que há todo um processo para chegar a esse propósito, né? A essa promessa ser cumprida. Então, eu vejo assim que muitas pessoas se decepcionam no propósito, Tiago. Porque elas acham que ela vai receber a promessa hoje e amanhã, de fato, ela vai vivenciar a totalidade do chamado do ministério. E não é assim, né? Quantos anos Deus fez promessa na minha vida de estar até mesmo participando, né? De estar em lugares... como é que eu posso dizer, em lugares de evidência, falou que as pessoas ouviriam a minha voz em muitos lugares, através de rádio, né, e na época nem havia, né, como é que eu posso dizer, o surgimento de um podcast e tal, mas assim, eu vejo aqui cumprimentos de promessas de Deus, né, que o Senhor disse que muitas pessoas ouviriam a minha voz, então assim, Deus falou lá atrás, há muitos anos atrás, então, você tem que entender que toda promessa passa pelo tempo da preparação. Não existe você viver promessas sem o tempo da preparação, sem o tempo do processo. Vai haver, toda promessa
passa pelo teste do tempo. E é aí que muitos desistem. É aí que muitos retrocedem. É aí que muitos falam, Deus não me chamou. Não, aquela promessa passou-se. Porque, na verdade, nós estamos presos muito ao tempo, né? Nós ficamos muito limitados ao tempo e Deus não é limitado ao tempo, né? Deus não é limitado ao nosso relógio, à nossa hora. Deus não faz como nós queremos. Ele não faz na hora que nós queremos. Ele faz na hora que Ele quer e como Ele quer. Então, há um tempo. E essa promessa, ela passa por esse teste. E é nesse teste do tempo, porque receber a promessa de Deus é muito lindo. Você é fortalecido quando Deus fala contigo que vai fazer, que vai agir, que vai te levar. Isso é muito lindo, é muito profético. Só que assim, passa a profecia e você volta à sua realidade e vai se passando o tempo. E ali é o lugar onde muitos desistem, muitos voltam atrás, muitos retrocedem, porque eles acham que Deus tem que fazer no momento em que eles imaginam que Deus tem que fazer. E não é assim. É, realmente, é difícil. Bom, eu acho que a gente já tá chegando ao fim, né? Não sei quanto tempo já se passou. Mas assim, irmã Jaqueline, o nosso tema é propósito, né? Isso. Então deixe uma mensagem sobre propósito para quem está nos escutando, tá? Para que outras pessoas possam se inspirar e outras pessoas também possam vir aqui e dar o seu testemunho, assim como a irmã veio. Sim, desde já, Tiago, eu já quero liberar uma palavra profética sobre esse podcast, sobre a tua vida, né, como apresentador, como aquele que está na frente, né, desse trabalho, desse projeto que é de Deus, né. Eu creio que muitas pessoas vão vir aqui liberar palavras maravilhosas, vão estimular a gente viver de fato o ministério, de fato o propósito de Deus. E a palavra que eu quero deixar é: se você aceitou Jesus, você tem um propósito. De certa forma, o Senhor já te chamou para um propósito. Então, e como descobrir esse propósito, irmã? Como que eu vou viver esse propósito? Eu falo assim, não a palavra descobrir. Porque quando você aceita Jesus, você automaticamente vai começar a servir a Deus. E tudo está aí, em servir, em ser útil. A partir do momento que você é útil, que você serve a Deus e serve a sua igreja, Deus vai fazer você encontrar o propósito. E a palavra que eu tenho para alguém por mais que você se sinta incapaz, mas eu quero deixar aqui um versículo que diz assim: Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então não é sobre você, não é sobre o quanto você é bom, não é sobre os recursos que você tem, porque tem gente que pensa que para viver um chamado, ele precisa ter um cenário bonitinho, enfeitadinho, e que Deus somente vai lá e vai fazer a realização do chamado. E não é assim. Você não precisa ter uma realidade favorável para Deus te chamar. Você precisa apenas estar disponível, apenas estar ali e dizer: eis-me aqui, Senhor. Faça, cumpra em mim segundo a tua vontade. Então, a palavra que eu deixo é: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Então, se coloque, né, disponível para Deus, que Deus vai fazer. Sirva a sua igreja, sirva o Senhor, sirva pessoas, e aí Deus vai te direcionar ao propósito. Porque não é aquele passe de mágica que, de fato, assim, você vai acordar um dia e você vai descobrir o chamado. Assim, tipo, em um estralar de dedos. Não. Você vai descobrindo o seu chamado, você vai tendo a percepção do seu chamado. Então, eu digo, a palavra que eu deixo para você é: esteja disponível, abra o seu coração, você então vai ter a percepção do chamado. O Senhor vai te direcionar ao lugar da realização e do cumprimento da promessa de Deus. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Hoje foi o nosso primeiro podcast com a pregadora Jaqueline. Assim, a gente agradece imensamente a ela. Amém. Por ter aceito o nosso convite. E quero que vocês continuem e não se esqueça de se inscrever, tá? E compartilhe com alguém, compartilhe com seus amigos, seus parentes. Porque assim, eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai abençoar alguém. E essa pessoa sendo abençoada, você também será abençoado. E é lógico, também nos abençoará. Isso então é mesmo. toda uma rede ali.
E assim, a gente agradece imensamente. Teremos mais episódios e com certeza a irmã Jaqueline virá daqui alguns episódios e vai estar tudo engajado aqui. Eu tenho certeza que a irmã vai encontrar a gente mais abençoado ainda. Mas Jaqueline, muito obrigado. Deus te abençoe, tá bom? Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado, né? Eu quero aqui mandar um abraço, um beijo para minha família lá da minha cidade, da minha terra natal, para minha mãe, né, para o meu padrasto, meus irmãos, né? E também quero agradecer, né, o meu esposo, que é aquele que está ali me dando sempre suporte, sempre me encorajando, né? Meu esposo Jean, que somos casados há 11 anos e fruto desse casamento, né, 2 frutos, o Davi de 10 anos e o Pedro de 6 meses, da minha família. Eu agradeço muito a Deus pela minha família, porque eles são suporte para mim viver de fato o ministério em Deus. Então eu agradeço essa oportunidade, tá? E como você já falou, né, estou aqui já convidada, né, para outro dia e desde já muito obrigada por esse convite. Eu me sinto muito honrada por Deus. Amém. Amém? Então esse foi o podcast Eu, Jesus e um Propósito. Um podcast feito para ajudar você a encontrar o seu propósito.